Você já imaginou como seriam os heróis da DC se as suas histórias fossem recontadas do zero, adaptando os desafios do mundo moderno, de como as coisas são hoje? Então, neste vídeo a gente vai falar sobre o universo absoluto da DC, que fala justamente sobre isso, uma adaptação dos seus heróis mais icônicos de uma forma totalmente diferente do que a gente está acostumado. Se você é um fã que está começando a ler quadrinhos agora, ou tem interesse de começar, ou se você já lê há bastante tempo, pode ter certeza que esse vídeo é para você. Então, o que é o universo absoluto? O universo absoluto da DC é uma forma que a editora tem de recriar os universos dos seus personagens e as suas histórias de uma forma totalmente diferente. Esse universo aborda personagens icônicos como, por exemplo, o Batman, Superman, a Mulher Maravilha e provavelmente ainda esse ano o Flash, Lanterna Verde e até mesmo o Caçador de Marte. Então, é importante a gente entender que esse universo, ele não é o mesmo universo da Terra principal onde os heróis estão. Ou seja, de fato, não vai ser uma sequência daquilo que a gente vem vendo desses heróis, mas sim algo totalmente novo, recriado de fato do zero, e que não tem nenhuma influência sobre as outras terras. Mas isso não quer dizer que as histórias não são incríveis e que não vale a pena ler ou aprender mais sobre ele. Então, como surgiu o universo Absolute? Então, para a gente entender isso, a gente tem que ver um pouquinho sobre a saga Death Metal, que originou justamente esse universo. Na história do Death Metal, Darkseid, ele é uma entidade cósmica muito poderosa, que em algum momento ele percebeu que todas as terras elas tinham uma influência muito significativa do Superman, né, da esperança que o Superman gera em todas elas. Isso já é bem conhecido nos quadrinhos. De fato, as terras elas recebem uma influência muito significativa da forma como o Superman é e como ele age em cada uma delas. Percebendo isso, o Darkseid usou o seu poder, a sua capacidade, se sacrificando para criar uma nova Terra, um novo universo, onde não teria a influência do Superman, mas sim a influência dele. Então, as outras terras, como a Terra Zero, a Terra Prime, por exemplo, a gente sabe que ali todos os heróis e todas as histórias têm um fundamento muito grande na esperança. Mas no caso da Terra do Absolute, isso é totalmente diferente. Ela não é focada na esperança, mas muito mais no desespero. E é isso que a gente vai ver melhor ao longo desses quadrinhos. Principal diferença entre o universo Absolute e o universo principal dos quadrinhos. No universo Absolute, os heróis enfrentam muito mais situações difíceis e realistas. Por exemplo, nesse universo, o Batman não é um bilionário como nos outros, mas ele é um engenheiro civil que combate o crime com a sua própria força. Ele não usa aqueles gadgets super futuristas e que fazem toda a diferença no Bruce Wayne. Mas aqui ele luta, na verdade, de uma forma muito mais simples, usando muito mais o look dele. Então isso já é uma grande diferença. O Superman, por exemplo, ele já chega nessa Terra adulto, então ele não passou por aquela fase de ser criado e educado pelos Kents. Ele não tem aquela sensibilidade que a gente vê normalmente nos quadrinhos. Ele age de uma forma totalmente diferente aqui. E a Mulher Maravilha, pelo menos para mim até o momento, ela tem a melhor recontagem de história. Ela está muito mais ligada com a magia. Ela tem muito mais possibilidades aqui nesse universo do que normalmente a gente vê nas histórias da DC. Eu gostei muito do que foi feito com ela e estou gostando bastante dos quadrinhos até agora. Além disso, já foi anunciado também que nesse universo nós teremos os quadrinhos do Flash, do Lanterna Verde e também do Caçador de Marte. E uma das coisas mais legais de poder se criar um novo universo é justamente o fato de que os escritores eles podem brincar muito mais com os personagens. Eles não ficam ligados a décadas de histórias que já estão definindo o personagem de como ele é, ou como ele deve ser, como ele deve se comportar. Enfim, é muito mais difícil dar sequência num personagem que já é muito famoso por muitos e muitos anos. Já neste universo absoluto, criando tudo do zero, eles têm uma liberdade muito maior de fazer coisas que a gente não imaginava que eram possíveis, ou que dificilmente a gente poderia ver os nossos personagens fazendo. Como, por exemplo, o Batman. Quando que você imaginou que o Batman ele seria pobre, né? Que ele não seria rico? Na verdade, não pobre, mas que ele não seria bilionário e que ele teria que criar todas as coisas dele com as próprias mãos. Nessa história, isso é possível, além de muitas outras coisas que tornam esse universo muito legais. E se você quer começar a ler esses quadrinhos, infelizmente até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, eles ainda não estão disponíveis em português. Eles só estão disponíveis em inglês, foram lançados nos Estados Unidos, algumas lojas já trouxeram para o Brasil, é possível achar na internet para comprar a versão em inglês. Mas eu acredito que não devem demorar muito, porque esses quadrinhos eles estão fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. Aliás, essa semana
Foi anunciado que o Batman, por exemplo, é o quadrinho mais vendido atualmente. Ele está imbatível. E seguido por ali pelos outros dois, como o da Mulher Maravilha em terceiro lugar e o do Superman entre os 10 mais vendidos. Isso é um sucesso absoluto da DC em questão de vendas de quadrinhos, o que fez a editora subir muito na venda de quadrinhos, que tinha perdido muito espaço nos últimos anos. Inclusive, a HQ do Batman superou até mesmo a HQ do Wolverine, que está muito em alta, tanto do Wolverine quanto a do Spider-Man. E se você ficou curioso ou tem vontade de saber mais sobre as histórias de cada um desses quadrinhos, na verdade de cada uma das edições que está sendo lançada, comenta aqui nos comentários, fala que você gostou ou que você tem interesse que eu traga mais informações sobre eles. Eu pretendo fazer alguns vídeos falando de cada uma dessas edições. E pessoal, obrigado se vocês assistiram o vídeo até aqui, eu realmente agradeço a presença de vocês e por favor, deixa o like para poder ajudar o canal a crescer e a chegar em mais pessoas.